Evangelho, sábado da 17ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de Santo Inácio de Loyola, sacerdote. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos, e agradou tanto Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ele disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela. E mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 17ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de Santo Inácio de Loyola, sacerdote. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá a graça de começarmos a meditar o 14º capítulo do Evangelho de São Mateus. Mas a Santa Liturgia hoje nos entrega também um grande presente, a memória de Santo Inácio de Loyola. Mas por que um grande presente, Padre? Bom, podemos dizer que é um grande presente por se tratar, Santo Inácio, de ser o fundador da Companhia de Jesus, dos jesuítas. E dessa forma temos a chance de rezar pelos jesuítas e rezar pelo Santo Padre, o Papa Francisco, que pertence à Companhia de Jesus, a essa ordem tão importante na história da Igreja e que tanto contribuiu na evangelização e na difusão do Evangelho no nosso Brasil. Também São José de Anchieta era jesuíta, e tantos foram os jesuítas que entregaram sua vida pela evangelização do nosso país. Outro dia celebramos Santo Inácio de Azevedo, que também era jesuíta com seus companheiros, que depois de ter evangelizado as terras do nosso Brasil, voltava com tantos outros jovens para começar uma grande obra de evangelização no norte do Brasil, mas foram mortos próximo das Ilhas Canárias pelos corsários franceses calvinistas. Então, temos uma história muito unida a essa companhia bendita, Companhia de Jesus, que começou com a conversão de Santo Inácio, que hoje vamos ouvir um pouco essa narrativa feita pelo seu confrade, o padre Luís Gonçalves da Câmara. Ele escreveu a respeito da vida de Santo Inácio. E nós vamos ter a chance hoje de conhecer um pouquinho mais, quem já conhece, de ouvir novamente, quem ainda não conhece, de ouvir pela primeira vez a grande passagem da conversão de Santo Inácio, que o levou depois a buscar Cristo de uma forma singular. E pelo seu testemunho, tantos foram os homens que se entregaram inteiramente, a gente costuma dizer de corpo e alma, entregaram-se inteiramente a Nosso Senhor. E, com isso, disseram com toda a convicção do seu coração: Senhor, seja feita a vossa vontade em minha vida. E como isso tem a ver com a liturgia de hoje? Como assim, Padre? Vocês acabaram de ouvir o Evangelho e poderíamos dizer que um dos pontos fortes do Evangelho de hoje é a banalização da palavra. Como assim, Padre? Veja, meus irmãos, como pode
um rei, no caso Herodes, jurar entregar metade do seu reino por uma dança bem feita de uma dançarina? Com que valor esse homem olha para aquilo que lhe foi confiado? Como pode ser tão banal e malvada uma decisão desse tipo? Como é tratado um juramento? O juramento é a máxima declaração de compromisso de uma palavra e declarada por conta de uma dança, confiando um valor assim tão alto. Agora, de um homem que promete entregar metade do seu reino por uma dança bem feita de uma dançarina que o agradou, não poderemos esperar que também a vida de um justo fosse ceifada para dar a ele a satisfação de não contrariar a mulher que ele tomou para si em concubinato. Como assim? Ela tinha sido, para que Herodes pudesse estar com Herodíades, ele teve que repudiar a sua esposa e tirou a esposa de Filipe. Como diz o texto, o historiador Flávio Josefo, historiador antigo, ele narra com uma riqueza maior de detalhes, por se tratar de um historiador, e dessa forma a gente acabou conhecendo historicamente os entruncados laços familiares em que essa mulher, que tinha sido entregue como esposa para um dos membros da família real, busca aceitar uma mudança, ou seja, a proposta de deixar o seu marido e unir-se a Herodes, porque dessa forma estava unida àquele que teria maior poder na linhagem familiar. E isso vai contra a lei do Senhor. Tanto o repúdio que Herodes fez à sua mulher para tomar consigo Herodíades, como o fato de ter feito com que ela abandonasse o seu irmão e ela própria ter abandonado. Então temos o pecado acontecendo dos dois lados, né? Aquele que desfaz o laço sagrado que foi consagrado a Deus do matrimônio e aquela que trai o seu esposo abandonando para permanecer com o tio que teria mais poder e dessa forma, por ser mais poderoso, enquanto Filipe era mais modesto, não conseguiria dessa forma tomá-la de volta, sendo uma escolha dela. O irmão, ao tentar tomá-la de volta, teria uma grande briga e desavença com aquele que era o mais forte da família em poder e autoridade. E assim terminava por aceitar humilhado o destino dos fatos. João advertia publicamente Herodes a respeito dessa conduta, chamando-o a uma atitude de conversão, ou seja, chamando-o a se reconciliar com Deus. Mas Herodes, ouvindo as palavras de João, sentia sobre o seu coração o peso da responsabilidade, mas não tomava a decisão de colocar em prática aquilo que era a advertência do profeta. Reconhecia a autoridade de João, profética. Reconhecia que Deus estava com ele. Reconhecia a verdade de sua fala, mas não tinha força suficiente para escolher uma conduta diferente. Meus irmãos, quando a gente toma algumas decisões na vida, essas decisões nos levam a mudanças e a mudanças muitas vezes significativas. Seguir aquilo que anunciava o profeta naquela hora, para que ele pudesse dizer, vamos colocar desse modo, sim à exortação que o profeta lhe fazia, era preciso que ele tivesse a coragem de dizer não para muitas outras coisas na sua vida.
Era preciso que ele tivesse coragem para dizer não ao relacionamento ilícito que estava acontecendo. Era preciso que ele tivesse coragem de dizer não aos benefícios desse relacionamento. Seria necessário que ele dissesse não para o orgulho que estava agora em seu coração, por ver o seu irmão humilhado e, de certa forma, submetido, mesmo que sob humilhação, à regência máxima, à sua soberania máxima. Então, dizer não a tantas coisas faz parte daquele sim que se diz ao Evangelho. E aqui foi aonde, como o Senhor mesmo nos ensina, que o nosso não seja não e que o nosso sim seja sim. Aqui que vacilou Herodes. Herodes não tinha coragem de dizer não, não tinha coragem de abrir mão de muito do que havia conseguido para si, mesmo admirando as palavras e o chamado à conversão feito por São João. Como é forte a falta de palavra da parte do rei. Como assim, padre? Não foi entregue metade do reino. Banalizado foi o juramento. Banalizada foi a declaração. Banalizada também foi a morte de um justo. A nossa palavra, meus irmãos, tem um poder e uma relevância enorme. Não se esqueçam que a Virgem Santíssima respondeu sim ao anjo e imediatamente o arcanjo Gabriel se retirou e foi para junto de Deus. Não esqueçam que Zacarias duvidou do anúncio do mesmo arcanjo Gabriel a respeito da gravidez de sua esposa Isabel e o nascimento de João Batista, que hoje vimos a narrativa da sua morte. E, ao receber a resposta do anjo diante da sua impertinência e dúvida por falta de fé, o anjo se retirou e permaneceu, aquela que foi a punição de Deus para que Zacarias conquistasse a fé. Ele ficou mudo. Então a gente fala, poxa, Deus puniu Zacarias por ele não ter tido fé? Deus deu-lhe aquilo que poderíamos dizer, um castigo, a fim de que ele pudesse crescer na fé. E bendito seja Deus, ele cresceu. Tanto que no nascimento de João Batista, ao ter que declarar o nome do menino, perguntavam, faziam sinais para ele, pois a mãe disse que o nome da criança deveria ser João, quando na verdade não tem nenhum na família que se chama João, por que esse nome? E foram perguntar ao pai. E agora, finalmente, Zacarias cumpre a vontade de Deus. Se antes ele duvidou do que Deus lhe disse, agora ele proclamava o que Deus lhe falou. Se antes o falar de Deus foi para ele uma dúvida, teve um percalço na hora de assumi-lo, agora ele o professa. João é o seu nome. Conforme o anjo lhe revelou, João é o seu nome. Naquele momento em que Zacarias toma para si as palavras de Deus, acontece a cura da mudez. Então, a nossa palavra tem uma força enorme. Quando nós dizemos, na renovação do nosso batismo, renunciais a Satanás e a todas as suas obras, renuncio. Essa palavra, que muitos podem dizer sonolenta ou de maneira banal, a gente precisa ter muita atenção, porque é uma palavra que faz abalar os fundamentos do inferno. Porque nós estamos renunciando em comunhão com a igreja para renovar a nossa fé, para renovar o dom que o Senhor nos entregou e dessa forma confirmar a nossa comunhão com Cristo, confirmar que somos ungidos por Deus, somos cristãos, somos de Cristo, não de um outro. A Ele pertencemos. Com muita clareza, pegando ainda o texto de Santo Inácio de Antioquia, escrito ao bispo Policarpo de Esmirna, que outro dia lemos um
belo trecho, em um momento Santo Inácio dirá isso a São Policarpo. Nós somos cristãos, recebemos não apenas o nome, mas a unção e nos unimos a Ele, para que a nossa palavra e a nossa vontade seja uma só, aquela de Cristo. Cristo e Cristo ressuscitado. Belíssimo. E é verdade. O nosso falar, conduzido pelo Espírito Santo, como o próprio Senhor prometeu no seu Evangelho, eis que nos momentos em que vos levarão à prova e vos colocarão diante dos juízes e magistrados desse mundo, vocês não devem temer, porque o Pai vos concederá a inspiração por meio do Espírito Santo daquilo que deve ser dito. O que significa dizer que o próprio Deus fala não só conosco, mas fala em nós e através de nós. Qual é a importância disso? As nossas palavras não podem ser banais. Nós não vivemos sob a regência de um juramento, nós vivemos algo que é muito maior. Vivemos sobre a regência de uma aliança, o que significa que nós estamos agindo em nome de Deus, porque pela ação do Espírito Santo fomos unidos a Ele. Por isso que os nossos lábios não conheçam as palavras vãs, como vão escrever os santos padres. Que os nossos lábios não conheçam as palavras vãs, que os nossos lábios não venham a maldizer, mas foram consagrados em Cristo para serem fonte de bênção e para transmitirem palavras de vida, comunicando a vida que recebemos de Deus e revelando aos homens a vida que Deus nos concede, ou seja, a vida eterna. Então, por meio dos nossos lábios, será conhecida a vida de Deus, a vida que o Senhor nos concedeu. Isso é de uma grandíssima importância. E isso fazemos não apenas no anúncio da boa nova do Evangelho, mas toda vez que o nosso falar e, por consequência, o nosso agir, porque deve andar junto com o nosso falar, esteja em comunhão com o Senhor. Seja um falar que expressa o acontecimento dessa aliança. E aqui nós podemos olhar para o testemunho de Santo Inácio e perceber na experiência de conversão de Santo Inácio essa passagem tão decisiva. Para a gente, só porque vale a pena pontuar isso, quando eu tive a chance de visitar a igreja onde Santo Inácio viveu e o quarto onde ele habitou, e descobri que Santo Inácio era pequenininho, tinha mais ou menos a altura do meu avô. Não, acho que ele conseguia ser mais baixo que o meu avô, e bem magrinho também, que nem o vovô. Santo Inácio, antes de concluir uma carta que ia mandar para um dos seus superiores, onde nessa carta, depois dele receber os relatórios de como estava caminhando a missão, ele enviava uma carta que sempre continha 3 coisas por excelência. A primeira, uma palavra de ânimo e conforto espiritual para aqueles que estavam em missão. Que bonito isso, né? Tenho recebido notícias suas e o meu coração zela em oração por você, por tudo aquilo. Tomei conhecimento de suas dores e de seu cansaço, mas tenho visto a sua coragem, o seu entusiasmo, a sua entrega. É uma palavra que encoraja e que sustenta o outro. Primeiro ponto. O segundo ponto. O falar do superior deveria ajudar o outro a reconhecer o essencial e a olhar na direção da comunhão e da vontade de Deus. Então, uma palavra que seja dotada de sabedoria e suficiente sensibilidade para recordar o que é essencial. O que significa que você não vê e não fala
a partir de um senso pragmático de ofício, mas a partir da fé, da profissão de fé que você vive, a partir da esperança que você proclama e, sobretudo, a partir do evangelho que você escolheu. Então, o primeiro ponto é encorajar o outro e sustentar o outro no encorajamento, no ânimo, e depois ajudá-lo a pousar os olhos sobre aquilo que é essencial, de maneira que ele consiga, dessa forma, ter o discernimento justo para tomar as decisões que competem a ele, e não ao outro, na função que está. Então é colocar-se junto, mas de que maneira eu me coloco junto? Me colocando no lugar do outro e fazendo eu por ele? Fazendo as suas vezes? Dizendo para ele o que ele deve fazer e sufocando, controlando o máximo possível para que ele nem pense em fazer diferente do que eu estou dizendo? Não. O líder que ama se une ao outro nas suas alegrias e dores, e a primeira coisa que faz é recordar qual é a direção que se deve seguir. O bom comandante está sempre observando o curso da nave para saber conduzi-la na direção a qual se destina. Então a rota que foi traçada é a rota que deve ser percorrida. Depois os ajustes todos vão acontecendo durante a navegação e são necessários e acontecerão, mas a gente não pode perder a rota que foi traçada, o mapa que foi definido para aquela viagem. Então isso é muito importante, porque isso também encoraja e sustenta. Pode ser que o teu irmão, no momento do cansaço e da luta que está vivendo nas fadigas cotidianas, seja pelo desânimo, ou seja mesmo pela premura de ver as coisas terminarem bem e terminarem logo e aquele tempo difícil passar, ou conquistar o quanto antes a superação das tensões que os aflige, ou poder logo ver que cantar a alegria da conclusão daquele tempo difícil, pode levá-lo de certa forma a perder o foco sobre o que é essencial. E dessa forma se dispersar, ou na fé, ou na esperança, ou na caridade a qual se propõe. E se dispersa em uma dessas três, ou nas três, se erra a direção e se vai numa estrada diferente daquela do Evangelho. Então o segundo papel do superior é recordar isso, a direção certa, a estrada certa. Mas não recordar como um que fala de cima para baixo, mas como um que pelo seu primeiro ato de falar, já se uniu àquele que o escuta, reconhecendo suas dores, reconhecendo suas alegrias, reconhecendo suas conquistas e se alegrando com ele ou dividindo suas lágrimas. Belíssimo isso, hein? Aí sim é que vem o terceiro passo. O terceiro passo é a exortação. É o momento em que ele, agora, na autoridade que lhe compete, diz ao outro o que precisa ser feito sobre aquilo que deve ser feito. Então, às vezes foi transmitido nas cartas uma pergunta ao superior. Às vezes foi transmitido na carta a necessidade de se resolver um problema. Então, o último passo que vai ser feito é esse. É aquilo que o superior vai dizer, o superior geral vai dizer àquele súdito, que é o superior encarregado daquela missão, como proceder sobre casos muito específicos. E se precisar fazer uma exortação corretiva, a exortação corretiva vem só nesse momento e ela nasce para poder recuperar de novo a estrada certa. É a medida profilática em favor da retomada da saúde e é ao mesmo tempo uma resposta a uma daquelas dores que no início foi comentada, foi conhecida, foi reconhecida, foi abraçada e para a qual agora ele demonstra a sua preocupação e dá uma resposta concreta de como cuidar dessa dor. Então essa é a terceira parte. Normalmente a gente coloca isso por primeiro e no final tenta se lembrar de falar alguma coisa de bom. Não funciona desse jeito. Vamos aprender com os nossos irmãos que a inversão dos fatores aqui altera sim o produto final, né? Nesse caso sim.
Uma das alterações que acontece, por exemplo, é a perda da empatia. E quando há a perda da empatia, é difícil que uma relação se mantenha no tempo, sem se tornar uma relação amarga e difícil de ser suportada. Tempestuosa, a gente costuma usar essa expressão. É uma relação propensa ao conflito, quando não existe empatia. A empatia é um elemento central para o relacionamento humano e que a gente não pode negligenciar, bem como a compaixão. Dois sentimentos, duas experiências na relação que caminham juntas. É difícil, e bom, os testes psicológicos nos mostram isso, que o índice, quando fazemos as avaliações sobre a empatia e a compaixão, vão sempre positivamente correlacionados. E onde tem uma, tem a outra. Dificilmente acontece uma discrepância entre os dois. Não se é, dificilmente, não, vamos dizer de maneira mais certa, não aparece, né, estatisticamente essa discrepância sobre esses dois índices. Eles caminham juntos. Isso é tão significativo para nós. Porque, às vezes, padre, sinto que preciso melhorar a minha compaixão. O meu sentimento de compaixão, acredito que não está tão aguçado porque tenho me tornado uma pessoa um pouco agitada diante das notícias tão ruins que eu tenho encontrado. Vamos trabalhar então sobre a empatia, porque se a gente consegue desenvolver melhor a nossa capacidade de ser empático com as pessoas, a ciência está mostrando para a gente que existe uma mediação no desenvolvimento da compaixão. Elas são diretamente relacionadas e também têm um efeito mediador. Então, se a gente desenvolve mais a empatia, talvez a partir daquelas próprias relações que já são conhecidamente empáticas, vamos investir um pouco mais na compreensão dessa empatia e vamos tentar alargá-la participando a outros relacionamentos e com certeza isso terá um efeito na hora de, vou usar uma expressão moderna, desintoxicar aquilo que me impede de desenvolver a compaixão, a capacidade de me unir à dor do outro. Então, enfim, desculpa se faço esse parêntese do quanto uma ciência pode nos ajudar também a crescer no entendimento e a apresentar propostas que sejam úteis para a nossa vida espiritual. Né? Parênteses fechado. Voltando aqui à imagem de Santo Inácio, a narrativa da conversão de Santo Inácio, ela traz uma característica que era aquela que eu vi na visita que eu fiz. Santo Inácio celebrava a missa e ele só enviava a carta depois que ele tivesse a certeza, a carta de instrução aos seus superiores e nas missões, depois que ele tivesse a certeza, ao menos moral, de que aquelas palavras ali não iam resultar em um dano ao próximo. Olha que bonito. Ele se preocupava com cada palavra. Um vai dizer, meu Deus do céu, era um perfeccionista. Sim, seria um perfeccionista se a forma e a estética fosse suficiente. Mas não era por isso. Na verdade, era um zelo de caridade e era um homem de uma capacidade intelectual enorme e de uma capacidade espiritual também muito grande. Então não era para encontrar a perfeição das palavras, mas quando falamos de que as palavras fossem ajustadas, significa que não só os seus afetos estivessem equilibrados na hora de falar, mas que conseguisse falar com a máxima clareza e tendo recolhido o máximo possível, o máximo que lhe era possível, de entendimento a respeito do irmão, para poder falar a ele o que realmente pudesse edificá-lo, e só poderia edificá-lo o que vem de Deus. Então era preciso que no seu exercício interior ele calasse a voz de todas as pretensões, desejos, vontades, expectativas que trazia consigo. Como é importante saber regular as nossas emoções, moderar os nossos afetos, mas purificando-os à luz da fé, não de qualquer forma, mas tendo como referência o equilíbrio do Santo Evangelho,
aquilo que nos ensina nosso Senhor, a humanidade que tem, a humanidade perfeita. Aprender de Cristo, com Cristo, e aprender pela unção batismal em Cristo, porque estamos unidos a Ele. E isso como nós vamos fazer isso, Padre? Por meio da igreja, através dos ensinamentos que o Senhor, por meio da sua igreja, nos entrega. Por isso a narrativa da conversão de Santo Inácio vem para nós hoje em um momento especial diante do Evangelho. Nós vamos ouvir claramente na narrativa que quando Santo Inácio começa a ler a vida dos santos e a tomar conhecimento daquilo que Deus fez na história dos santos, essa experiência marca de tal forma o seu coração que Santo Inácio, enfim, toma a decisão: eu quero também viver como esses homens e mulheres. E vai buscar incessantemente a Jesus para aprender com os santos e santas a ter a sua humanidade modelada por Cristo. Modela-me, Jesus, como o homem que sou. Ensina-me, Senhor, a ser um homem equilibrado, justo, coerente. Vem, Senhor, e estende a sua mão e pela ação do Divino Espírito Santo conduza-me para que tudo em mim fale de ti e seja teu. Dai-me, Senhor, a graça de viver a humanidade que o Senhor me entregou segundo a dignidade do teu santíssimo nome, para glorificá-lo, para a maior glória do teu nome. Essa é a frase de Santo Inácio. Então vamos ouvir a narrativa que o padre Luiz Gonçalves da Câmara faz a respeito da conversão de Santo Inácio. Inácio gostava muito de ler livros mundanos e romances que narravam supostos feitos heróicos de homens ilustres. Assim que se sentiu melhor, pediu que lhe dessem alguns deles para passar o tempo. Que contexto está acontecendo? Santo Inácio tinha sido ferido numa batalha militar e terminou recolhido a um hospital conduzido por religiosas que cuidavam dos enfermos. E, como tinha um grande gosto por ler, pediu que fossem, se possível, trazidos até ele alguns livros de heróis militares ou de grandes homens da antiguidade. E as irmãs falaram: olha, não, aqui só tem mesmo livro de vida de santo. É bom, pelo menos alguma coisa eu tenho para ler. Me traz então, por favor. E aí, de maneira bem clara, assim que se sentiu melhor, pediu que lhe desse alguns deles para passar o tempo. Mas não se tendo encontrado naquela casa nenhum livro desse gênero, deram-lhe um que tinha o título A Vida de Cristo e outro chamado Florilégio dos Santos, ambos escritos na sua língua pátria, o espanhol. Com a leitura frequente desses livros, nasceu-lhe um certo gosto pelos fatos que eles narravam. Mas quando deixava de lado essas leituras, entregava seu espírito às lembranças do que lera outrora. Por vezes ficava absorto nas coisas do mundo em que antes costumava pensar e desejar. Em meio a tudo isso estava a divina providência, que através dessas novas leituras ia aos poucos dissipando os outros pensamentos e abrindo espaço para o pensar as coisas de Deus. Assim, ao ler a vida de Cristo, nosso Senhor, e dos santos, punha-se a pensar e a dizer consigo próprio: e se eu fizesse o mesmo que fez São Francisco? E o que fez São Domingos, se eu o fizesse igual? E refletia longamente em coisas como estas. Mas sobrevinha-lhe depois outros pensamentos vazios e mundanos, como acima se falou, que também se prolongavam por muito tempo. Permaneceu nesta alternância de pensamentos durante um tempo bastante longo. Contudo, nestas considerações havia uma diferença que Inácio aos poucos percebeu. Quando se entretinha nos pensamentos mundanos, sentia imenso prazer, mas ao deixá-los, por cansaço,
ficava triste e árido de espírito. Ao contrário, quando pensava em seguir os rigores praticados pelos santos, não apenas se enchia de satisfação enquanto os revolvia no pensamento, mas também ficava alegre depois de deixá-los. No entanto, ele não percebia nem avaliava esta diferença, até o dia em que se lhe abriu os olhos da alma e começou a admirar-se desta referida diferença que era sempre mais evidente. Compreendeu então, por experiência própria, que um gênero de pensamento lhe trazia tristeza, enquanto o outro lhe trazia perene alegria. Foi esta a primeira conclusão que tirou das coisas divinas. Elas permanecem em seu coração e lhe trazem uma alegria perene. Mais tarde, quando fez os exercícios espirituais, começou tomando por base esta experiência para compreender o que ensinou sobre o discernimento dos espíritos. Estão vendo? Que maravilha o testemunho de Santo Inácio. Peçamos a intercessão do Senhor para que nos dê as luzes espirituais, como deu a Santo Inácio, para compreendermos essa diferença a ponto de termos a palavra e a vontade de Deus como única palavra e palavra forte na nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos pela intercessão de Santo Inácio de Loyola e toda a família dos santos jesuítas. E a Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.